Acompanho que foi destaque na sexta-feira do Capixaba com a equipe de reportagem da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Começando o programa de hoje um pouco mais cedo, daqui a pouquinho temos a coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande com a repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre a divulgação, da transparência dos dados aqui do estado relacionados à Covid-19. E como a gente está aí na expectativa da coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande diretamente lá do Palácio Anchieta ao vivo, vamos trazer também os destaques, as medidas que devem ser anunciadas por ele hoje. Lucas. Antes de entrarmos então com o secretário Edmar Camata, vamos ao número atualizado de dados da Covid-19, no Brasil. Na tela para você, já são 33.685 casos da Covid-19 em todo o país, com 2.146 mortes. E a parte boa da notícia, que 45% dos infectados no Brasil já estão curados. 15.091 é o número de curados da Covid-19 em todo o Brasil. Já voltando para cá agora, para começarmos a falar com a Verônica Salazar, porque o Espírito Santo está entre os estados mais transparentes do Brasil nos dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Quem traz para a gente todos os detalhes, inclusive com o secretário de Controle de Transparência, é Verônica Salazar. Isso mesmo, Lucas. O Espírito Santo está entre os 3 estados brasileiros com maior índice de divulgação na transparência das ações do poder público. Esse índice de transparência foi medido aí por uma ONG, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trata justamente de cobrar esse tipo de coisa do poder público. É a Rede de Conhecimento Livre. E a gente vai conversar agora com o secretário de Estado de Controle e Transparência, o Edmar Camata, para poder falar um pouquinho para a gente sobre como é que as ações do poder público, como elas contribuíram para se chegar a esse patamar. Boa noite, Edmar. Boa noite, Verônica, e todos aqueles que nos escutam. Bom, o lançamento, secretário, desse painel Covid-19 foi fundamental para que o Estado atingisse esse patamar de transparência junto com os estados do Ceará e de Pernambuco? Perfeito, O Espírito Santo tem um histórico em transparência bom, aliás, excelente, Foram quatro primeiros lugares no ranking da CGU, mas a transparência de dados da saúde em momento de pandemia é algo muito novo, E desde o lançamento desse painel, na tarde de ontem, a gente obteve uma classificação que estar entre os 3 melhores do país em transparência, Que na prática, para o cidadão que mora no Espírito Santo, e essa é a frase que a entidade avaliadora usa, é a expressão dados abertos para combater a pandemia, no sentido de que dados abertos salvam vidas e de que a informação disponível para o cidadão ela é capaz de permitir a ele muito mais racionalidade no combate a essa pandemia grave. E que tipo de informação o cidadão tem acesso nesse painel, secretário? Bom, em primeiro lugar, no portal de transparência do coronavírus, que é coronavírus.es.gov.br, o cidadão tem uma aba de transparência com mais de 50 contratos que já foram feitos até o momento. Ali ele pode se informar até para combater a desinformação, Vale lembrar que a desinformação ela é também muito grave, assim como a pandemia E outras grandes pandemias que houve no mundo, a desinformação junto com o pânico causado por ela causaram também muitas mortes. Então, em primeiro lugar, a transparência total dos gastos, Os contratos já são mais de 50, desde a aquisição de ventiladores pulmonares, testes rápidos do coronavírus e outros investimentos em saúde, estão todos lá para o cidadão poder acompanhar. E o painel do Covid, que é o painel que ganhou essa segunda colocação nacional, ele é um painel que informa com atualização quase que em tempo real, atualização diária, os dados referentes à contaminação, os dados distribuídos por município, os pontos, a contaminação por bairros, a distribuição da contaminação por faixa etária, por raça, por exemplo, também, por sexo, e um grande filtro em que pode ser, por exemplo, analisadas as comorbidades, O diferencial de um painel como esse, que usa uma tecnologia de BI, que chama-se de Business Intelligence,
é que ele pode ser muito útil tanto para o público leigo, né, um cidadão que quer saber dados de mortes, de contaminação onde ele mora, como para os públicos que precisam de informação mais detalhada. Um pesquisador, por exemplo, que pode ajudar o governo do estado a melhor cumprir o papel dele no momento da pandemia, né? A mídia também, que pode consultar os dados e filtrar de acordo com as demandas que ela precisar, né? Então, há um entendimento mundial de que quando você melhora a transparência dos dados para a população, você, na prática, está favorecendo a própria reabertura do comércio, porque à medida em que o Estado vai ter grandes atores, como as faculdades, as universidades, que vão ajudar a criar estratégias e dialogar sobre essas estratégias para que a gente possa vencer junto essa pandemia. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. O secretário, boa tarde. Fala para a gente também como que o Estado está lidando com os contratos baseados no decreto de calamidade pública. A gente sabe que estamos em período de calamidade, isso facilita a desburocratização de alguns contratos, de algumas compras. Como isso funciona na prática e como que o Estado, mesmo com essa, entre aspas, liberação para o gasto sem tanta burocracia, trabalha para que tudo seja feito com a maior transparência possível para que a população possa saber aonde está indo o dinheiro público. Perfeito, perfeito. É importante saber, e aí a Secretaria de Controle e Transparência ela tem essa função também, que o gasto emergencial não significa gasto sem controle. Pelo contrário, nesse momento é o momento que a transparência deve ser reafirmada. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, na lei que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, no projeto de lei, tem um artigo específico, que é o artigo 8º. Vocês me ouvem? Sim. Pode falar, secretário. Perfeito. Tem um artigo específico, que é o artigo 8º, que obriga a transparência das compras emergenciais. Então, não é porque é uma compra emergencial que ela não vai ser submetida ao conhecimento das pessoas. Segundo lugar, a compra emergencial ela tem toda uma matriz de risco que foi produzida pela Secretaria de Controle e Transparência para que o gestor faça uma compra segura, né? É um momento muito difícil, né? É um momento em que equipamentos como respiradores, que deixam de custar 20 mil e passam a custar até 200 mil, como já foi denunciado nacionalmente essa semana. Não significa que há um desvio, mas significa que há um sobrepreço em relação ao que se praticava. Então é importante que o gestor esteja atento. No caso dos ventiladores, o Espírito Santo comprou por 26 mil. Então, o Espírito Santo comprou por um preço muito bom. Essas informações estão no portal de transparência. As pessoas podem acompanhar, né? Não há nada escondido nesse momento. Mas é um desafio muito grande, em que o gestor, se ele atrasar a compra em 1 hora, o produto não existe mais para comprar. E isso significa mortes, né? É um trabalho que está sendo feito dialogado com o Ministério Público e com as instâncias de controle externo, para que eles entendam a peculiaridade desse momento, em que muitas vezes não há o produto para se comprar, e quando se encontra ele está com um preço bastante alto, mas que a sociedade precisa desses produtos, e muitas vezes eles são comprados da China, da Malásia, como os testes rápidos, por exemplo. Então, há todo um empenho do governo, em primeiro lugar, para que a transparência ocorra. E, segundo lugar, para que essas informações, além de disponíveis, elas revelem uma boa aquisição, uma boa compra, uma boa aquisição, para que sirva a finalidade de combater em tempo real, em tempo imediato, a pandemia grave que nós temos nesse momento. Agora, secretário, a gente tem um outro problema também, né, junto com a pandemia, que é a questão das fake news. E esse trabalho de transparência é importante por isso também, né? Como vocês têm trabalhado essa questão? Verônica, as fake news são um fenômeno que não são só do Espírito Santo, são fenômeno nacional, fenômeno mundial, né? Eu estava acompanhando alguns outros portais de governos, como alguns governos do Nordeste e do Sul do país, e lá existe também uma movimentação muito grande de fake news. Infelizmente, pessoas que politicamente tentam lucrar nesse momento, sem nenhuma preocupação com as mortes que estão acontecendo. O cidadão ele tem uma tarefa importante, né? O cidadão, às vezes, ele compartilha sem querer uma fake news, e quando ele é advertido de que aquilo ali não é uma informação verdadeira, muitas vezes ele fica envergonhado de encaminhar a informação oficial que ele recebeu. E isso é muito grave, porque à medida em que você difunde o fake news, difunde a informação que não é verdadeira, mas quando você tem uma informação verdadeira, você não difunde, você está alimentando um mercado que é muito perverso, né?
Estava lendo hoje que o Facebook é uma das maiores redes sociais que existem. Ele vai, à medida em que as pessoas compartilham notícias que já foram confirmadas como mentirosas, como inverdades, ele vai automaticamente apresentar a versão verdadeira daquela notícia para as pessoas, né? É um caminho que os meios de comunicação também já têm feito, né? Nós vemos alguns portais locais aqui de informação dessa forma. Então, assim, fake news vai acabar? Não, não vai acabar, porque tem um mercado político de baixo nível que se alimenta dessa informação. Mas nós podemos ajudar para que isso não aconteça. O governo está fazendo o papel dele, que é disponibilizar informação oficial e verdadeira no portal Coronavírus, coronavírus.es.gov.br, e nessa aba Transparência que aparece lá, tem o painel Covid, que são as informações da pandemia, informações da saúde, e tem as informações de contratos. A novidade dessa semana é que nós estamos colocando lá também as doações recebidas pelo governo, né? Então, assim, tem pessoa física, pessoa jurídica, empresas, associações, entidades que estão doando equipamentos, doando serviços, mão de obra. Como tem um aplicativo de mobilidade que está transportando os servidores da área de saúde, tem custo, tudo isso está indo para lá também, as doações que o governo recebe. Porque nós não temos no Brasil um ambiente em que o cidadão está acostumado a fazer doação para órgão público, né? Então é importante que o cidadão sinta que está havendo uma prestação de contas, né, desses valores que entram. Enfim, é uma grande pandemia, né? É um momento que ninguém esperava enfrentar, muito menos os gestores públicos, né? Momento que os caixas, os orçamentos públicos são direcionados para o combate à pandemia, é obrigação do gestor público fazer um bom gasto. É obrigação do cidadão não compartilhar uma situação que não foi confirmada, né? A gente vê que muitas vezes algumas pessoas estão se aproveitando, elas simplesmente fazem um print do gasto, né? E colocam um monte de interrogação e aquilo passa a rodar como se verdade fosse. Enfim, é importante estarmos atentos, cumprir a tarefa de cidadão, porque o investimento público tem que ser direcionado, tem que ser fiscalizado, mas é importante que o cidadão saiba onde buscar a informação. Então é importante que o capixaba hoje ele saiba que ele reside no estado que é uma das 3 referências em transparência no país para a rede pelo conhecimento livre, que é a Open Knowledge Brasil, é a OKBR, a entidade que hoje tem a maior maturidade no Brasil em avaliação de transparência da pandemia do Covid. É um motivo de honra para nós que construímos esse trabalho, nos dedicando aí na última semana dia e noite, de uma forma multissetorial, envolvendo várias secretarias. Meu agradecimento especial ao Prodeste, ao Instituto Jones Santos Neves e à Secretaria de Saúde, que colocaram, junto com a Secretaria de Controle e Transparência, seus servidores no fim de semana, no dia da Páscoa, no almoço de Páscoa, estávamos em reunião justamente para fazer essas entregas, porque sabemos a importância do momento para que as pessoas possam ter informação e informação oficial de qualidade, com diálogo, informação com ponto de vista científico, para que todos esses públicos possam ser atendidos. Bacana, secretário. Nós estamos conversando com o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, para falar o Espírito Santo é o segundo estado mais transparente, de acordo com uma instituição que mede essa transparência após divulgar o painel Covid-19. Secretário, eu volto a te perguntar em relação ao OS Solidário. O senhor citou que no painel Covid a gente tem acesso às doações que estão sendo feitas pelo público para o próprio público através do OS Solidário. Como foi montada uma logística para atender as pessoas que estão precisando, para atender a recolhida desses alimentos, desses mantimentos, desses donativos da população, e como que são prestadas as contas do que é entregue para cada família entregue, como que funciona a transparência em específico ao OS Solidário? Perfeito. A logística, temos uma ajuda muito grande do Corpo de Bombeiros, né, de recolhimento e entrega. E no portal do coronavírus existe uma aba lá que são as doações do OS Solidário, né? O cidadão que quer doar, por exemplo, ou a empresa que querem doar, eles podem fazer essa doação por meio de depósito direto em conta, ou eles podem fazer por meio de um DUA, que é o documento de arrecadação do governo do estado. O que é serviço, né, ou o que é doação em objetos mesmo, né, doação de máscara, doação de EPIs, doação de serviços,
também entram lá. Então, no site coronavírus.es.gov.br, o cidadão pode ir no link de doações e ele vai ver as instruções sobre como se faz esse caminho de doação e como que é prestado contas dessas doações para que as pessoas tenham aí o máximo de transparência nesse processo. Secretário, e como é que é o fluxo, né, de alimentação desse painel? Perfeito, é um fluxo bastante complexo, né? No caso do painel Covid, por quê? Cabe lembrar que a saúde estadual, ela nunca passou por um momento semelhante a esse, em que ela tem que buscar fontes de alimentação em vários lugares, né? Então, o painel Covid, ele é alimentado por um sistema criado pela Secretaria de Saúde, chamado SUS-VS, né? É um sistema em que os próprios municípios, eles encaminham, eles inserem no sistema a informação de contágio, de contaminação e as outras informações. É um painel que está preparado para receber, por exemplo, os dados de utilização de leitos, né, do coronavírus, e também os dados de testes aplicados, além de todas as informações sobre contaminação georreferenciada. Então, lá nesse site tem, quem for acessá-lo, né, e o acesso também é por meio do site coronavírus.es.gov.br, no link transparência, a pessoa vai escolher a opção painel Covid, né? Painel Covid. E lá vai ter um mapa do Espírito Santo com a indicação georreferenciada dos casos, mapa de calor que se chama, né? E cada vez que o cidadão clica no município que está na coluna ao lado, todo o painel, todas aquelas dezenas de informações que ele encontra no painel, elas são customizadas, elas são definidas a partir do município que foi clicado ali. Então, se eu clico em Cariacica, o painel todo ele se transforma nas informações de Cariacica. Contaminação por sexo, por bairro, por faixa etária, as comorbidades para saber se havia fumantes, se havia diabéticos, né? Se havia obesos, para entender exatamente o perfil de cada público, né? Então, assim, é uma quantidade grande de sistemas que têm que ser consultados, o que torna, em alguns momentos, a consulta até um pouco menos rápida, porque são vários sistemas que são consultados, mas o resultado é de forma gráfica, então é uma leitura muito fácil, é todo um sistema que foi customizado, toda uma equipe que está trabalhando em tempo real por trás desse sistema para validar dados, por exemplo, para evitar dados dissonantes. Tem uma informação que as pessoas vão ver e vão achar que é um erro, mas não é, que alguns municípios que estão lá na lista não são municípios do Espírito Santo. Aí o cidadão se pergunta assim, mas está errado isso aqui. Não é que está errado, é porque algumas pessoas que são identificadas com o Covid no Espírito Santo, elas não são daqui. Então elas regressam para os seus municípios, mas a notificação foi feita aqui. Mas o nome que vai entrar ali é o nome do município de origem. Então alguns municípios do Rio de Janeiro, alguns de Minas, alguns da Bahia fazem parte desse levantamento também. É muito importante que as pessoas se aproximem do portal do Covid para conhecê-lo, né, para fazer um feedback, inclusive, para dar um retorno para o governo de como está. Como vocês disseram, né, hoje nós somos o segundo lugar do Brasil em transparência das ações do coronavírus. Existe um empate do primeiro e segundo estado mais transparentes. A instituição nos deu o segundo lugar e estamos caminhando com outras ações, né, com outras novidades que vamos implantar antes da próxima avaliação, que é a semana que vem, para que o Espírito Santo possa ser o primeiro lugar do Brasil em transparência, porque quem analisa transparência e dados abertos tem certeza que em momentos de pandemia a transmissão de dados pode ajudar muito para combater a transmissão do vírus, né? Porque as pessoas têm que estar bem informadas, as pessoas têm que confiar na capacidade de resposta do Estado por meio do diálogo, né? Por meio do conhecimento científico, né? Nessa hora tem que ouvir muito a medicina, tem que ouvir muitos pesquisadores, tem que ver e aprender muito com a realidade do mundo, que apanhou bastante, que teve algumas ações corretas, mas teve muita ação errada, né? A própria Itália, em que o arrependimento da classe política está manifesto, está claro. Alguns outros países que disseram que abriram as portas do comércio e reativaram a atividade comercial muito antes da hora, né, e com isso pagaram com muitas mortes, né? Então, assim, existe um empenho do Espírito Santo muito grande em reabrir a atividade comercial, a gente vê isso nas falas do governador, mas tem que ser isso feito de forma sensata, né, de forma que a gente não se arrependa e daqui a 15 dias tenha que fechar tudo de novo,
como aconteceu na Itália e em tantos outros países, porque se apressaram e não observaram algumas experiências mundiais que deveriam nos fazer aprender e tratar melhor essa questão. Ok, então, Edmar, secretário, olha, muito obrigada por ter participado conosco aqui no Giro TV, ao vivo. Muito obrigada. Ótimo fim de semana. Já estamos aqui esperando aqui a transmissão direta do Palácio Anchieta, do governador do estado, Renato Casagrande. O secretário Edmar estava se despedindo. Obrigado, secretário, por participar conosco. Um bom trabalho para o senhor e que será certamente nesse período de pandemia do coronavírus. Agora a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco voltamos direto do Palácio Anchieta com o governador do estado, Renato Casagrande. A pluralidade e a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Vítima de queda. E uma senhora atropelada entre a vida e a morte. E os desafios de um piloto para se tornar comandante do Acre. Está cheio de carro no estacionamento. Tem que chegar o mais rápido possível. Nas ocorrências de resgate, esses segundos, esses minutos são importantes. Diferentes opiniões, a mesma credibilidade. Jornalismo TV Cultura. Todos os lados da notícia. O ano de 2020 não será esquecido na história da humanidade. Tudo por causa do surgimento de um vírus que tem vitimado pessoas em todo o mundo. O coronavírus é um tipo de vírus que causa doenças respiratórias. Teve uma origem no morcego e depois, por um mecanismo de mutações, infectou a espécie humana. Ele atinge praticamente muita gente que é exposta a ele. A transmissão é rápida e ocorre pelo contato com o vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro de pessoas doentes. Sábado, 10 da noite. Especial Coronavírus. A informação combate a epidemia da desinformação. No Saúde Brasil. Vamos enfrentar juntos e vencer essa pandemia. Neste domingo, no Matéria de Capa, em tempos de coronavírus, aproveitando o confinamento, não seria uma boa hora para refletir sobre a vida, trabalho, amizades, família e felicidade? Professores de duas das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos, Harvard e Yale, propõem uma reflexão sobre o tema e deixam claro: a felicidade pode estar mais próxima do que se imagina. Domingo, 6h30 da tarde, depois do Repórter É. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV nesta sexta-feira. Programa de hoje para informar você que está ligado na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo sobre o que está acontecendo no estado e também no Brasil. Vamos com os destaques da Alessandra Bruno, porque internos do sistema penitenciário do estado estão confeccionando máscaras descartáveis para os servidores da área de segurança pública. A produção é em ritmo acelerado e vai aumentar. Pequeno probleminha com o VT da Alessandra, mas vamos dar seguimento com o nosso Giro TV de hoje, agora sim, com a reportagem da Alessandra Bruno. A rede de apoio e solidariedade ao enfrentamento à Covid-19 não para de crescer. A ajuda agora vem desses 40 internos do Complexo do Xuri, em Vila Velha. Diariamente, eles confeccionam 2.500 máscaras descartáveis que vão ser distribuídas para servidores da segurança pública.
não só para mim, mas como para todos os nossos companheiros que aqui estamos, está sendo um momento muito gratificante, porque sabemos que o mundo passa por um momento de grande dificuldade e nós também temos acompanhado, porque a falta de máscara, a falta de material no setor da medicina, então agora nós sabemos que nós estamos tendo a oportunidade de fazer o bem e isso para nós está sendo muito gratificante e importante também para as pessoas saberem que não só lá fora, mas como aqui dentro todos estamos tentando dar um apoio para poder dar o melhor de nós todos para ajudar também a todo mundo. Aproveitando a mão de obra do sistema carcerário, que é uma mão de obra que muitas vezes fica meio que esquecido. Me sinto muito importante em estar contribuindo de alguma forma. Nós sabemos que aí fora, no Brasil e no mundo, as coisas estão difíceis. E me sinto feliz, me sinto muito alegre em estar contribuindo de alguma forma. Outras 3 fábricas em presídios na Grande Vitória e no interior estão em processo de instalação. A expectativa é produzir mais de 290 mil máscaras por mês para atender a demanda operacional da Secretaria de Justiça, da Polícia Militar, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar e do Exército Brasileiro. No total, cerca de 100 internos do projeto Costurando o Futuro vão confeccionar as máscaras descartáveis. A Secretaria de Justiça investiu R$ 335 mil em materiais para a produção. A Secretaria de Justiça ela já tem fábricas de costura dentro das unidades prisionais do Estado, porque nós somos autossuficientes na produção de uniformes, roupas íntimas, lençóis. E todas essas pessoas que trabalham são pessoas que estão presas hoje em regime fechado e recebem já um salário mínimo. Eles recebem qualificação profissional através de um curso de costura feito em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com essa capacitação eles passam a trabalhar nessas fábricas de costura. Então foi com base nesse contexto que se decidiu aumentar o quantitativo de fábricas, aumentar o quantitativo de internos trabalhando, para que a gente conseguisse produzir mensalmente quase 300 mil máscaras para, como dito, suprir tanto o sistema prisional quanto as demais forças de segurança do Estado que hoje têm que sair de casa para trabalhar. Tá aí, então, a importância dessa ressocialização combinada com esse período de pandemia do coronavírus. Agora na tela para você, dados atualizados do painel Covid-19. Dados do painel Covid-19 já são 952 casos confirmados no Espírito Santo e a interatividade, aqui você confirma os casos confirmados, são 13% confirmados dos notificados, que passam de 6.800. Desses, 505 estão curados e 28 óbitos confirmados. Dos casos notificados, a maioria deles é do bairro de Vila Velha, Praia da Costa. Como você pode ver na imagem, o bairro com o maior número de notificações é Praia da Costa e o segundo bairro com o maior número de notificações é Jardim Camburi, em Vitória. O terceiro bairro, ainda em Vitória, Jardim da Penha, depois Praia do Canto. E dos 6.864 notificados, temos as comorbidades dos casos de Covid-19 notificados. Aí para você a relação de cardiopatas, pessoas com problemas no pulmão, diabéticos, pessoas com tabagismo, obesidade e problemas renais. Das notificações, quase 1.000 pessoas das 6.800 notificadas são pessoas com problemas cardiovasculares. E aqui embaixo temos a classificação por gênero, como trouxe ontem a Verônica, são 4.037 notificações do sexo feminino e 2.827 notificações do sexo masculino. A faixa etária das notificações por Covid-19 no Espírito Santo, na tela para você, a maior parte das notificações, lembrando que são os casos notificados, estão entre 30 a 39 anos e ali próximo a esse número temos pessoas de 20 a 29 e de 40 a 49 anos, que são as 3 faixas etárias com maior número de notificações pelo coronavírus. Esses dados e muito mais, como por exemplo aqui os dados de georreferenciamento, você pode pensar aí na sua tela,
temos os dados de georreferenciamento para saber onde os casos notificados da Covid-19 estão disponíveis para você lá no site coronavírus.es.gov.br. E a CBF anunciou repasse de R$120 mil para clubes capixabas que disputam competições nacionais. Quem tem os destaques para a gente é Bernardo Barbosa, que está na tela conosco aqui, direto da casa dele. Bernardo, boa noite, bem-vindo ao Giro TVE. Que ajuda foi essa, importante em tempos de pandemia, para também os clubes de futebol masculino e feminino aqui do estado? Bernardo, boa noite. Boa noite, Lucas, e a todos que acompanham o Giro TVE. Pois é, né? Foi um respiro aí para os clubes capixabas. 3 foram contemplados, além da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Explicando um pouquinho como é que foi essa verba repassada aos clubes, a CBF destinou 36 milhões e 20 mil reais para os seus clubes que participam, né, das suas competições. Na base da pirâmide estão os clubes da Série D, da Série C, da Série A1 feminino e da Série A2 feminino, que dá um total de 140 clubes. Para a Série D, são 68 clubes, foi destinado para esse bolo de time, para essas 4 divisões, 19 milhões e 120 mil reais. Para a Série D, que aí sim se encontra Real Noroeste e Vitória, foi destinado 8 milhões, né, para dividir 8 milhões e 100 mil reais, para dividir entre os 68 clubes, que aí chega ao valor de 120 mil para cada um. Essa escolha desse valor foi feita baseado aí no valor de cada atleta, né? Eles fizeram uma média aí de quanto que cada atleta ganha e tiraram esse valor de 8 milhões aí para os 68 clubes. No futebol feminino também foi feita essa divisão, mas para o Vila Nova ficou aí 50 mil reais. Vila Nova que disputa a Série B do futebol feminino e são 36 clubes e aí ficou com 50 mil reais. A gente teve um probleminha com o vídeo do Bernardo Barbosa, mas ele ia chamar a fala do presidente do Vitória Futebol Clube, um dos clubes que foram auxiliados pela verba da CBF. Vamos acompanhar a fala do presidente do Vitória, Ademar Rocha. Vai salvar mais uma folha de pagamento do clube Alvianil. Esse recurso está salvando a folha do mês de abril. Vamos precisar fazer adequações daqui para frente, porque o patrocínio, todos sabem, se não tem jogo, não tem patrocínio. Todos os clubes perderam o patrocínio, e assim foi o Vitória também. Mas nós estamos na luta, temos feito reunião pelo WhatsApp, por teleconferência, com toda a diretoria, para estar tomando providências a partir dessa semana. A pandemia do coronavírus afetando também o futebol capixaba. E além do presidente do Vitória, Bernardo, volto para você já com a conexão restabelecida, fala para a gente também o impacto no futebol feminino. Vila Nova, que é um clube capixaba que disputa a Série A2 do Campeonato Feminino, começou bem, vai ter que ter agora, como todos os clubes do Brasil, atividades paralisadas, mas também recebeu esse apoio da CBF, né, Bernardo? Pois é, a Série A2 do Campeonato Feminino, Lucas, foi destinado 1 milhão e 800 mil reais, e cada um dos 36 clubes ficaram com 50 mil reais. Temos a fala do técnico e presidente do clube, Luciano Tadino, a respeito dessa verba que entrou no clube. Então vamos... Graças a Deus, agora no final do mês de março, início de abril, né, a CBF notificou essa ajuda de custo para os clubes que estão jogando a série C e D do brasileiro masculino e também para o brasileiro feminino A1 e A2. Um importe financeiro que irá nos ajudar e muito, mantendo, né, essas atletas em atividade e assim que a gente possa conseguir dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso trabalho, uma vez que tivemos uma estreia muito boa, né, no brasileiro, e a gente luta, né, para manter esse elenco, para que a gente possa, então, dar continuidade ao trabalho e, se Deus quiser, chegar a... Esse Luciano Tadino, técnico e responsável pelo Vila Nova Futebol Clube, time feminino aqui do Espírito Santo, que foi ajudar, assim como o Real Noroeste também. E, Bernardo, além dos clubes, a federação também foi auxiliada pela CBF, não é isso? Pois é, cada federação, Lucas, as 27 federações aí espalhadas pelo Brasil, cada estado, foi destinado 3 milhões e 240 mil reais, ou seja,
a nossa federação aqui do estado ficou aí com um bolo de R$120 mil, dinheiro esse que vai ser usado talvez para beneficiar os clubes, né? A gente tem que ver os próximos capítulos dessa história. Valeu, Bernardo, muito obrigado pelas suas informações. Então, o futebol também sendo afetado e auxiliado durante a pandemia do novo coronavírus. Rápido intervalo, segundo no Giro TV desta sexta-feira. Daqui a pouquinho voltamos. Há 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde, sábado e domingo, 5 da tarde. No dia 20, missa especial com o padre Reginaldo Manzotti, ao meio-dia. TVE, capixaba como você. Um mergulho na história, na arte, no conhecimento. Os maiores guardiões da trajetória da humanidade. Mundo Museu. Domingo, 10h30 da manhã. Segunda, ela está entre os primeiros defensores do aumento nos gastos públicos para socorrer os trabalhadores e as empresas afetados pela pandemia do coronavírus. Denunciou a lentidão das autoridades brasileiras e alerta sobre a posição negacionista do presidente Jair Bolsonaro, que tenta minimizar a necessidade de isolamento. No centro do Roda Viva, a pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional e professora da Universidade Johns Hopkins de Washington, Mônica de Boll. Segunda, 10 da noite. Roda Viva. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Já estamos de volta com o Giro TVE, comparação Anchieta, de onde fala em entrevista coletiva o governador do estado, Renato Casagrande. Para a gente poder fazer a conversa diária, sem muitas definições na data de hoje. Vocês já viram aí os novos casos que a gente publicou no painel Covid, e o painel está com as informações, ainda outras informações vão ser incorporadas ao painel, porque é um processo em construção. A gente está colocando todos os dados no painel, e mais o número de casos confirmados no dia, número de morte, né, assim, casos por município, todos esses dados que estão no painel são dados que o município lança através do ESUS, né, ESUS VS, ESUS Vigilância em Saúde. Então, o profissional de saúde do município, ele tem lá a senha e ele identificou qualquer notificação que ele tenha que fazer. Então, é um sistema de notificação. Então, todas as informações, se a pessoa está curada ou não, é dado que vem lá do município ou do hospital, mas é lançado dessa forma esses dados. Então, os dados já estão no painel Covid, que vocês estão acompanhando. Hoje eu tive a oportunidade de estar em Colatina também. Lá em Colatina nós estamos abrindo nos próximos dias, em processo de construção, 44 leitos, 14 leitos dentro de um sistema modular provisório, 14 leitos desses 44 e 30 leitos na estrutura definitiva, na estrutura física definitiva e permanente do Hospital Silva Vidos. Então, nós estamos ampliando, fizemos a transferência da pediatria do Silva Vidos para o Hospital São José, que é um hospital filantrópico de Colatina.
está abrindo então as possibilidades de a gente ampliar o número de leitos para Covid lá no Silvio Avidos. A gente tem que andar com velocidade nesses hospitais pela demanda de leito que cresce a cada dia. Hoje ainda não recebi o relatório de ocupação dos leitos no estado, mas é um trabalho importante que a gente tem que fazer. Estamos fazendo em praticamente todos os hospitais do estado do Espírito Santo, ampliação de leitos para que a gente suporte a demanda nesses hospitais. Vocês estão vendo alguns estados como Amazonas, Ceará, Amapá e próprio São Paulo, diversos hospitais já sem condições ou já no seu limite, né, de atendimento e pessoas sofrendo com isso. Então, por isso a nossa correria e o nosso pedido para o isolamento, né? Então, a nossa ida colatina hoje foi com esse objetivo e estamos concluindo aqui ainda um debate para a gente poder amanhã ver se tem alguns municípios que a gente pode liberar atividade econômica, mas essa conclusão só será feita amanhã, né? Nós definiremos, como eu disse, já anunciei, amanhã que a gente vai ter o estudo definitivo desses últimos dias, de número de casos confirmados, de número de morte por município, e isso pode nos dar a possibilidade de um outro município com protocolos muito rigorosos a gente ter alguma atividade liberada. Mas isso é um assunto para amanhã, não é para hoje, que eu não tenho ainda esse mapa pronto, terei só amanhã, vamos passar o dia inteiro amanhã reunidos para a gente poder tomar essas definições. Então, me coloco inteiramente à disposição dos jornalistas, pedindo a quem está nos acompanhando pela rede social, que a gente precisa continuar. Hoje nós perdemos mais 3 pessoas, acho que no painel aqui eu vi rapidamente, mais 3 pessoas que a gente perdeu, então estamos chegando acho que a 28 pessoas que perderam a vida pelo Covid. Vocês lembram que há uma semana atrás, acho que era um número de 14 pessoas, então em uma semana nós dobramos o número de pessoas que perderam a vida, o número de pessoas bem confirmadas tem aumentado muito e, graças a Deus, também pessoas curadas aumentou muito. Isso é muito bom, né, que as pessoas possam passar pela virose e sair curada. Isso é uma notícia boa para nós, mas para a gente poder continuar com esse trabalho é fundamental que a gente mantenha o trabalho do isolamento do grupo de risco, do distanciamento social, que a gente possa efetivamente também evitar aglomerações. Evitar aglomerações é fundamental. Nós estamos recomendando o uso de máscaras. Nós estamos recomendando. É importante, a máscara é mais uma barreira. Se você fizer tudo que tem que ser feito de higiene, de distanciamento, a máscara é mais uma barreira que nós temos. Nós entregamos já máscaras essa semana, começamos a entregar para motoristas do sistema de transporte coletivo, para os cobradores do sistema de transporte coletivo, e nós iremos também dar mais passos adiante. Nós queremos distribuir máscara para a população, especialmente nos terminais, né? Estamos tratando de comprar, abrindo o processo de contratação de máscara para que a gente possa distribuir máscaras nos terminais do Transcol. O governo quer distribuir máscara nos terminais de Transcol. Queremos comprar 1 milhão de máscaras para a gente distribuir nos terminais do Transcol, porque isso mostra que a gente, que cada um que está usando a máscara está preocupado, né, com a contaminação, em não ser um agente, um vetor do contágio, da contaminação. Então nós vamos avançando nos próximos dias na orientação de uso de máscaras e vamos recomendar efetivamente o uso das máscaras. E vamos distribuir as máscaras. Eu acho que demora alguns dias para que a gente possa produzir, e vamos distribuir máscaras nos terminais do Transcol. Mas as pessoas não precisam ficar esperando o governo distribuir. Quem puder fazer, faça a sua máscara. Faça, porque isso ajuda na hora do transporte coletivo, na hora de você estar em algum local que tenha proximidade com a pessoa. Então, higiene, distanciamento,
tudo que tem que ser feito, independente da máscara, mas a máscara é mais uma barreira que a gente tem sabendo usar efetivamente. Se você colocar a máscara e ficar colocando a mão no rosto, isso pode ser um foco de contaminação e de contágio. Então, mas nós vamos fazer essa distribuição de máscara nos terminais do Transcol e vamos recomendar e incentivar para que todos possam usar, inclusive quem está com o comércio aberto. Nossa recomendação é que os comerciantes possam fornecer máscara para os seus servidores que estão com o comércio aberto. É importante que cada vendedor, que cada colaborador, cada trabalhador use máscara. Para os supermercados, padarias, mini-mercados, hipermercados, nós já colocamos no decreto. Mas também para os outros serviços que estão abertos, é necessário que a pessoa use máscara. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, porque também é a orientação clara da necessidade do momento grave que a gente está passando no Brasil, no mundo. Vocês estão vendo quantas pessoas perderam a vida nos Estados Unidos hoje. Aqui no Brasil, mais de 200 pessoas perderam a vida também no dia de hoje. E nós perdemos pessoas aqui também no estado do Espírito Santo. Então, esse é um trabalho que precisa continuar com muita intensidade. A hora que a gente estuda a viabilidade da abertura do comércio de um outro município, não significa que nós estamos abrindo mão do distanciamento social, não significa que nós estamos abrindo mão do isolamento dos grupos de risco, não significa que a gente esteja incentivando ou abrindo mão da não aglomeração. Então, essa é uma ação que vai ficar por muito tempo no Estado, no Brasil, no mundo. Nós vamos ter que aprender a conviver com esta virose enquanto não tiver uma doença e um tratamento. Vamos ter que aprender. Então, nós vamos ter que conviver atividade econômica com a proteção à vida. Prioridade é a proteção à vida, e tendo essa segurança, tendo essa cultura nova do brasileiro e do capixaba, a gente poder ir fazendo alguma liberação de atividade econômica para que as pessoas possam também ter na atividade econômica um meio do seu sustento naturalmente. Então, essa é a nossa palavra no dia de hoje. Quero então passar aí para os jornalistas, se tiverem alguma pergunta a ser esclarecida. Luana. Governador, boa noite para o senhor. Boa noite. Eu sei que o senhor falou que esse assunto é para amanhã, a questão dos comércios, que vai ser definido amanhã. Ainda assim, se o senhor puder explicar um pouco mais o que está sendo levado em conta para definir essa flexibilização. O senhor já adiantou um pouquinho, claro, o número de casos, pessoas internadas, tudo isso, mas se o senhor puder falar um pouquinho mais, eu te agradeço. Olha, nós estamos analisando basicamente neste primeiro momento, porque é um processo que está em aperfeiçoamento. Então, no primeiro momento, é o número de casos por município, tá certo? É o coeficiente de incidência. Então, depois, durante a outra semana, nós vamos incluir o número de leitos, tá certo? Hospitalar. E, posteriormente, nós vamos incluir também outras variáveis. Mas, neste primeiro momento, é o número de casos por município e vamos, então, ter um cálculo, mas eu não posso adiantar porque isso não está pronto ainda, mas é basicamente, neste primeiro momento, primeira semana, o número de casos. Na segunda semana, nós já teremos outras variáveis dessa equação que vai definir possibilidades ou não. Tá? Mantida a política do isolamento, do distanciamento, da não aglomeração, mantida essa política, tá certo? Que é a recomendação para ficarmos em casa, mantida essa política, a gente vê o que é possível flexibilizar da atividade econômica, mas de fato eu só terei, Luana, a capacidade de te informar isso amanhã. Fábio Linhares. Boa noite, governador. Eu queria saber em relação à expectativa de volta às aulas. O secretário de Educação chegou a comentar que as aulas poderiam voltar só no semestre que vem. Existe alguma possibilidade disso acontecer mesmo? Como é que está essa avaliação? Olha, não tem perspectiva das aulas voltarem, tá certo? Assim, tá até dia 30, então até dia 30 já está decidido e certamente nós vamos ficar sem aula ainda mais tempo. O secretário colocou uma hipótese, que é uma hipótese sim, é verdade, mas nós vamos fazendo uma avaliação das aulas de semana em semana, tá certo? Porque
A aula funcionando é uma interação muito forte, né? Família, criança, né? Escola, contato com diversas outras famílias, professores, funcionários, volta para casa, vizinhos, bairro. Então, assim, a escola é uma interação muito grande e é a função da escola fazer essa interação. Então, de fato, não tem ainda uma perspectiva de retorno às aulas não, Fábio. Rodrigo Araújo. Rodrigo Araújo. Seu microfone está fechado, Rodrigo. Oi, agora tá. Agora foi? Boa noite, governador, boa noite a todos presentes na coletiva. Governador, o senhor já disse que o pico, né, da pandemia deve ocorrer entre o final desse mês e a segunda quinzena de maio, né, por aí. Inclusive, o número de casos, né, confirmados aqui no estado já estão crescendo de forma significativa, como o senhor já até mencionou. Mesmo assim, governador, o Laboratório Central ainda não realiza a sua capacidade diária de testagem. Por que isso acontece, governador? E quando que o governo deve pôr em prática o planejamento de realizar uma testagem em massa? Olha, o Estado do Espírito Santo realiza hoje o maior volume per capita de testagem do Brasil. Tá? Nós realizamos o dobro per capita por 100 mil habitantes do que realiza São Paulo. A gente realiza hoje 400 testes por dia, que são os testes que a gente tem, e São Paulo realiza 2.000 testes por dia. Então, o nosso laboratório é o laboratório que mais teste faz per capita no Brasil. Agora, chegando os nossos testes, que essa semana certamente eles poderão chegar, esses que nós compramos, tá certo? Compramos também internamente no Brasil, fora aqueles da China, que nós estamos ainda no processo de vinda para cá, mas as coisas estão encaminhadas. Chegando os testes, o laboratório vai ter mais capacidade de realização dos testes. Também a Secretaria vai fazer o inquérito sorológico, que aí são testes rápidos. Aí é teste no sangue, né, gotícula de sangue, para ver quem já teve, né, quem está, porque são testes que não capta tudo. Então, são testes que a pessoa tiver nos primeiros dias, esse teste não capta, mas capta o anticorpo, por exemplo, de quem já teve, capta as pessoas que tiverem já numa fase mais adiantada, né, capta também. Então, isso nos dará uma amostragem, né, da presença do vírus no estado. Então, o laboratório está indo bem, saímos de 50 para 400. Né? Hoje, acho que nós realizamos um pouco mais de 400 exames, né, durante o dia, mas saímos de 50 para 400 e vamos fazer mais. Tudo que está chegando está sendo feito, não está ficando nada na geladeira, tudo está chegando está sendo feito. Então, os municípios é que mandam, então tudo que chega está sendo feito. Natália Devens. Natália? Agora, oi, governador, boa noite. Queria saber do senhor o seguinte: em duas ocasiões, ontem e hoje, né, primeiramente lá no discurso com o novo ministro da Saúde, o presidente Bolsonaro voltou a reafirmar a defesa dele pela reabertura do comércio, disse que ele mesmo está correndo risco, né, caso a situação se agrave, ele falou que é um risco para ele, né, e ele também voltou a falar que ele não foi consultado pelas medidas dos governadores e ele não pode ser culpado pelos exageros, né, então voltou a defender essa reabertura. Queria saber se isso pode influenciar as decisões aqui do Estado, se muda na prática algo do que o senhor deve fazer e como que o senhor avalia essas afirmações do presidente? Olha, o presidente Bolsonaro tem dado declarações que demonstram claramente uma falta de preocupação com a vida dos brasileiros. Isso não é de agora, desde o primeiro momento ele não tem manifestado nenhuma preocupação em preservar a vida. O governo federal, contrário às vezes às manifestações do presidente, tomou decisões importantes na área econômica e na área social. Mas as declarações do presidente, como o próprio ex-ministro Mandetta disse, e nós já tínhamos dito isso, criam dúvida na cabeça das pessoas. Então, na hora que todo mundo
pede para que as pessoas reduzam a interação, e o presidente pede para aumentar a interação. Nós precisávamos de uma decisão, de um tratamento de choque nesse momento, para que a gente pudesse preparar o sistema de saúde pública em cada estado. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos estados que não estavam preparados e que a gente corre risco aqui também no estado do Espírito Santo, por falta de equipamentos em especial, mas corremos risco também de chegar a uma realidade de colapso do sistema de saúde. Então, a palavra do presidente é sempre num desequilíbrio. Ele diz que ele tem preocupação com a vida e com a economia, mas ele sempre se refere só à outra parte. Ele não fala com relação à área de saúde. Então, é só a gente olhar o que os líderes mundiais fizeram na Ásia, fizeram na Europa, estão fazendo na América, está fazendo nos Estados Unidos, para verificar que ele tem manifestado opiniões contraditórias e diferentes daquilo que todos estão fazendo. Nós, nos estados, e nós aqui no Espírito Santo, nós temos tido um comportamento que é de seguir as recomendações da área de saúde. Então, assim, fizemos um trabalho de um isolamento parcial, porque a indústria continua funcionando, o serviço continua funcionando, comércio é que, de fato, nós tomamos decisões mais drásticas, mais duras, infelizmente. As pessoas por si só estão interagindo menos, estão se isolando, estão se confinando e tomando uma decisão responsável, porque sabe, né, que tem gente morrendo. Nos Estados Unidos hoje morreram mais de 4.000 pessoas. Então, assim, tem uma necessidade de um comportamento diferente, que não permite que a gente possa ir para as ruas, né, ir para as padarias, tomar café de qualquer jeito, que a gente pode ir sim, mas tem que comprar o alimento, sair e ir para casa, tem que ser rápido, não pode interagir, não pode cumprimentar. Então tem uma série de medidas que a gente tem que tomar, e nós estamos agora buscando um meio de conciliar isso, conciliar o distanciamento, conciliar o isolamento do grupo de risco, conciliar a não aglomeração de pessoas, com protocolos muito rigorosos para que a gente possa retomando a atividade econômica. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem. Nós vamos ter que aprender a conviver, né? Proteção à vida com a economia, mas isso de uma forma criteriosa e que dê segurança ao cidadão brasileiro e ao cidadão capixaba. Aqui no Espírito Santo, mais de 70% apoia o trabalho de isolamento. O trabalho de isolamento significa de distanciamento, de não aglomeração e de isolamento de pessoas do grupo de risco. Então, as pessoas estão convencidas disso e a gente vai tentar fazer um trabalho que permita a gente ir aumentando a atividade econômica, mantendo esses princípios que são fundamentais de proteção à vida. Fernanda Zandonati. Fernanda? Boa noite, governador. Eu vou insistir na pergunta, governador, porque teve uma videoconferência que o senhor fez com as associações comerciais aqui do sul do estado e que o senhor recebeu uma série de protocolos, né, que os próprios comerciantes gostariam de seguir para poder reabrir seus negócios. Aí eu tenho duas perguntas. Esses protocolos, esse cuidado do próprio comerciante vai ser levado em conta na hora de o senhor decidir pela abertura ou não? E a segunda pergunta é se o senhor acha que esse confinamento ele foi muito antecipado, quer dizer, o fechamento do comércio, né? Se foi antecipado demais e se não teria que ter começado um pouquinho mais para frente? Acho que não, começando pela segunda. Nós tomamos decisão aqui na hora certa, na hora da transmissão local ainda, a gente conseguiu ganhar tempo. Vocês estão vendo que a nossa realidade aqui, apesar de perdermos vida, é uma realidade que o sistema de saúde está suportando. Então tomamos decisão na hora correta, né? Tomando decisão por recomendação técnica, né? Por orientação técnica, por orientação dos profissionais de saúde, né? Por preocupação que as pessoas tinham, né? Muitas pessoas, vendo as notícias do mundo, né, estavam preocupadas. Então tomamos decisão na hora
correta, tá certo? Que a gente tinha que tomar, tomamos, já produziu resultado, está produzindo resultados, tá certo? E eu tenho plena convicção que a gente conseguiu salvar muitas vidas e as pessoas que fazem os cálculos matemáticos para nós apontam quanto que nós teríamos hoje se não tivesse tomado a decisão do isolamento. Espero que isso fique cada vez mais nítido, porque os cálculos matemáticos acabam ajudando a gente a mostrar o resultado. Com relação à reunião com as associações comerciais, foi uma reunião muito boa, gostei muito da reunião no sul do estado, assim, muitas sugestões que eles deram serão incorporadas onde a gente puder flexibilizar o comércio, tá certo? Então, há sim sugestões importantes que nós levaremos em consideração. É bom a gente dizer também que pode ser que a nossa avaliação e que eu aí, no caso, como governador, permita que alguns municípios onde os casos são em número menor, onde há um número menor de casos, haja uma possibilidade, mantido essas regras do isolamento, do distanciamento, abrir atividade comercial, mas sabendo que se a situação do município se agravar, o comércio terá que ser fechado novamente. Então, assim, há também a hora que a gente permitir, e se a gente permitir que esses municípios com número menor de casos abra, também tem uma corresponsabilidade do município, porque se aumentar o número de casos, você tem que de novo fazer o fechamento do comércio no município. Daniel. Boa noite, governador. Eu queria tirar uma dúvida sobre o portal do governo, tá? Me desculpa se eu me alongar um pouco mais, mas é porque é uma dúvida que surgiu aqui entre a gente da nossa equipe. Sobre o portal, quando você clica no painel para ver o painel do Covid-19, na página principal é mostrado o número total de 505 pessoas curadas. No entanto, quando eu escolho na segunda coluna abaixo, um pouco abaixo, na parte de evolução, e clico em cura, eu tenho o número de notificações, que é 505, e o número de confirmados é de 178. Para dar um exemplo de como isso ficou confuso para a gente, levando para o município, Brejetuba tem 1 caso confirmado e 3 curados, o que dá a entender que essas pessoas que foram curadas não foram confirmadas sim, em primeiro momento com o vírus. Então, minha pergunta é, qual é o número oficial de curados no estado? E caso não seja o número que está lá no começo, de 505, por que não existe uma explicação no próprio site orientando para que o número não seja esse, sim o de confirmados mesmo, que é 178? Eu sei que existe essas incoerências, incongruência ainda no painel, tá certo? Sim, de alguns dados. Repito, esses dados são lançados pelos municípios. O município de Brejetuba, que você falou, tem a responsabilidade de lançar os dados no ESUS VS. Então, assim, isso dá responsabilidade dos municípios. Quando era na planilha, no papel, a gente demorava muito tempo para poder achar para corrigir essas incoerências, ligava para o município. Agora o defeito aparece na hora, tá certo? Então, esses dados são dados que vão sendo corrigidos, os municípios vão ter que ir aperfeiçoando esse lançamento. Agora, uma coisa que eu não sei te responder aqui desse jeito, eu te respondo depois que eu sair daqui e conversar com o secretário, é a questão dessa diferença entre os casos curados, né, 511, que é o número real, tá certo? Dessa outra fonte, desse outro local em que você achou 100 e poucos casos, tá certo? Eu não sei por que ainda não posso te explicar aqui neste momento, mas vou pedir já para que possa verificar, para tentar até o final da entrevista te dar a resposta, senão eu te dou a resposta posteriormente, após a entrevista. Lucas Rezende. Lucas. E aí, tá me ouvindo, governador? Boa noite. Lucas. O senhor falou recentemente que para definir o afrouxamento do comércio vai levar em conta levantamentos da SESI e mapa de risco. Só que uma vez que essas áreas que hoje não são de risco passem a ter um afrouxamento, um isolamento afrouxado, elas não são as próximas candidatas a de fato vir a ter mais contaminações? Responsabilidade com o município, tá certo? Então, assim, se o município não tomar os cuidados que nós orientaremos para que sejam tomados, que ele também já sabe, não precisa
de nós orientarmos, seja o município, prefeito, vereadores, comerciantes, cidadão, cidadã, tá certo? Se a situação do município se agravar, né, o comércio terá que ser fechado novamente. Então, vai depender muito também a hora que você toma uma decisão dessa, estabelecendo limites, números, tá certo? Assim, a partir de um certo número, o risco é tal, o risco é leve, o risco é moderado, o risco é maior, né? Também envolve a sociedade para que possa isolar os casos confirmados, a família, cuidar disso para que não haja a contaminação no município. Então assim, também é uma corresponsabilidade do município, porque se piorar a realidade do município, todo mundo vai saber que a gente vai ter que de novo fechar o comércio daquele município. Fernanda Cozumelo. Fernanda. Boa noite, governador. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo bem? Muito bem, Fernanda. Tá. Então, tenho algumas perguntas, mas vou me concentrar em uma. Eu queria saber sobre essas medidas econômicas que foram tomadas aqui no governo, aqui no estado. Uma já está funcionando, pelo que eu consegui saber com o Bandes, com as assessorias aqui, que é o fundo emergencial. Já está operando, né, já tem algumas propostas que estão sendo analisadas. E me parece que tem o fundo de aval também e uma outra linha do governo federal. Mas a minha dúvida maior é sobre o fundo de aval, que o senhor chegou a anunciar na terça-feira, que ele vai ter uma modificação, que a princípio ele era voltado para MEIs, né, microempreendedor, e para microempresas ele também vai aceitar propostas de pequenas empresas, né? Então, você tinha uma realidade de até 360 mil de faturamento e agora também vai aceitar quem tem até 4 milhões e 800 mil de faturamento. Uhum. Essa do fundo de aval, essa que o senhor anunciou que vai ter essa modificação, é aquela que também era aberta para artesãos, que era de 5 mil reais, não, isso? Eu queria que não. Como é que são coisas essas diferentes. O fundo de aval é de 100 milhões de reais, tá certo? 30 milhões para microempreendedor, artesãos, autônomos, até 5 mil reais, 30 milhões. 70 milhões de reais para microempresa e pequena empresa, tá certo? Então, são valores, né, definidos para cada segmento e começa a funcionar na semana que vem. Começa a ser operado na semana que vem, já receber as propostas na semana que vem. Agora é a Miranda, deixa eu só achar a Miranda aqui. Miranda. Saiu. Tá, põe quem é outro? Wellington. Wellington. Boa noite, governador. Boa noite. Dentro dessa questão levantada pela Fernanda, o governo do estado pretende inserir o BANEST também naquele programa emergencial do BNDES de auxílio ao pagamento de folhas salariais com juros de 3,5% ao ano? Sim, então o BANEST certamente será um banco repassador desse recurso. Já é um banco credenciado junto ao BNDES e estará certamente operando também essa linha de financiamento, sim. Tem uma previsão de quando? Eu acho que já começando, porque essa linha já começou a ser operada, tá certo? Eu não tenho essa informação aqui também agora, mas eu tenho certeza que o banco já está se mobilizando para operar essa linha também, que é uma linha importante para pagamento de salário de servidor, é uma linha que é muito importante para o empresário. A Geisa. Geisa. E aí, governador, boa noite. Boa noite. Governador, a respeito das pessoas em situação de rua, muitas informações chegando para a gente, dos abrigos lotados, né, e a gente consegue perceber ainda, recebendo também imagens de muitas pessoas ainda nas ruas, principalmente em Jardim da Penha, nesse entorno. Há alguma ação efetiva do governo do estado em relação a essas pessoas? Sim, Geisa. Nós, através da Secretaria de Direitos Humanos, nós estamos com um plano por 5 municípios da Grande Vitória, mais Guarapari e outros municípios, onde nós já repassamos, através do Fundo de Assistência Social, recursos para o município para poder fazer esse trabalho, mas nós estamos também trabalhando junto com os municípios em estabelecimento de locais, né, onde os moradores de rua poderão ter todo o amparo, seja de higiene, seja de
toda a orientação. Então, está sim em operação uma proposta que a secretária Nara está conduzindo para nós, acompanhada aí pela Igreja Católica especialmente, mas tem sim um trabalho nessa área. Eu vou pedir ao Giovana que está aqui para que coloque você em contato com a Nara, para a Nara te dar os detalhes, tá, desse programa. Agora é Ana Luísa. Ana Luísa. Ei, boa noite, governador. Boa noite. A minha pergunta é em relação a um caso que a gente teve de uma trabalhadora de limpeza de hospital que foi contaminada pelo vírus. E com esse caso, eu queria saber como que essas pessoas estão sendo cuidadas, porque nós conversamos com o sindicato e eles nos disseram que faltam materiais de EPI para servidores de limpeza e outros serviços dentro dos hospitais. Eu queria saber o que o Estado pode fazer por essas pessoas para que elas não corram mais risco, como a gente já teve esse caso. Eu não tenho informação desta pessoa em especial, porque tem algum detalhe que eu não consigo acompanhar, tá certo? Mas a informação do secretário para mim é que não está faltando EPI. O que está sendo feito é uma gestão adequada do EPI, tá certo? Então, mas também, se o presidente do sindicato puder fazer contato com a gente, assim, se estiver nos acompanhando agora de alguma maneira, mas vou verificar já se está faltando, mas sim, toda a informação que a gente tem é que não está faltando material, né, para os trabalhadores, sejam eles da área de saúde, seja de limpeza, no sistema de saúde. Então, é essa informação que eu tenho recebido do secretário Nézio. Leone. Governador, boa noite aos colegas. Governador, então a questão, minha pergunta é a respeito dessa corrida, né, em busca de respiradores, testes, né? A gente viu o governo do Maranhão, né, traçando uma rota diferente para conseguir trazer os respiradores para o estado, né, do Maranhão, depois de ter sido a carga confiscada, né? Aqui no Espírito Santo a gente viveu um episódio, um problema no embarque de uma carga que acabou de kits, né, de testes, que acabaram tendo o destino mudado. O senhor estuda alguma mudança de rota para evitar algum problema? E, se me permite uma segunda questão, o senhor falou que a questão das máscaras hoje é uma recomendação. Tem alguma possibilidade de isso virar um decreto futuramente, como aconteceu na cidade do Rio de Janeiro hoje? Obrigado. Tem possibilidade, sim. Estamos começando primeiro com uma recomendação para a população. Para os trabalhadores do comércio e de outros serviços, não é uma recomendação. Isso é um protocolo que está nas portarias da Secretaria de Saúde, nos decretos nossos, tá certo? Então, para a população, neste momento é uma recomendação, mas pode virar, de fato, uma determinação. Mas mais do que determinar, as pessoas usarem máscara em locais públicos, é bom que as pessoas se convençam dessa necessidade. Com relação à importação de produtos, o nosso produto não conseguiu sair da China, né? Ele não foi alcançado no caminho, ele não conseguiu sair da China. Então, esse foi o problema que a gente teve, mas sempre que a gente importa, a gente toma esses cuidados, tá? Mas só que não conseguiu sair o produto do local mesmo da empresa. Natália Bourguignon. Natália. Oi, governador, boa tarde. Considerando esse impasse aí de socorro aos estados que está no Congresso, né, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco como é que está a situação fiscal do estado e se o Espírito Santo pode colapsar de alguma forma financeiramente, caso essa ajuda não venha, se sim, em quanto tempo. E ligado a essa questão, é possível que o estado tome medidas, nesse caso, né, como ocorreu em São Paulo, em onde o prefeito João Dória suspendeu o adiantamento de pagamento do 13º dos servidores e bônus a esses servidores também. Pode ser que isso também ocorra aqui? Olha, o impacto da crise sobre nós é muito forte. Eu já disse aqui para vocês também que eu terei esse balanço agora a partir do dia 20, 22, 23, porque 20 fecha um período importante que dá para projetar já o mês de abril. O mês de abril teve um impacto já da segunda quinzena de março, com medidas mais restritivas. Primeira semana de março não, mas o mês de abril já vai dar uma ideia, né, da redução de receita para nós.
O impacto é grande pelo Covid e o impacto é muito grande também pelo petróleo. Vocês estão vendo que o petróleo está aí $28, a nosso orçamento e a previsão era de 2 bilhões e 200 milhões de reais com arrecadação com participação especial e com royalties de petróleo. Então nós vamos perder só no petróleo esse ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então é um impacto muito grande com o petróleo, é um impacto muito grande com o ICMS, com o IPVA e com outros tributos que está exigindo tomada de decisão. Nós já determinamos 15% de corte de custeio, nós vamos renegociar contratos, nós vamos tomar diversas medidas a partir deste momento. Estamos já discutindo internamente no governo, né, para que a gente possa reduzir despesas, sim, tá certo? Isso é uma decisão importante que nós estamos tomando para que a gente não entre em colapso com as nossas contas, porque como nós não sabemos por quanto tempo nós teremos o efeito desta crise, a gente não tem clareza por quanto tempo, então isso é uma angústia para nós. Então a gente tem que tomar medida aqui de corte de despesa e estamos trabalhando para que o Congresso de fato vote as medidas de ajuda aos estados e aos municípios, porque é o governo federal que tem capacidade de emitir títulos, como eu tenho dito aqui, então ele pode produzir dinheiro, nós não. Nós, se acabar o dinheiro que a gente tem aqui de poupança, nós vamos ter que começar a atrasar com os nossos compromissos. Isso é um problema, mas todo o nosso trabalho é para que a gente possa passar pela crise, né, mantendo aí todos os nossos compromissos em dia. Gente, muito obrigado a vocês, tá bom? Bom trabalho, boa noite aos jornalistas, boa noite a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Um abraço, gente, até amanhã. Então, o governador do estado, Renato Azerante, falando em pronunciamento e coletiva direto do Palácio Anchieta. Rápido intervalo aqui no Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos com mais para você nesta sexta-feira. A ocupação de um velho casarão na periferia é o ponto de partida para a transformação social na série Squat na Amazônia. A série narra a história de jovens atores recém-formados que discutem sobre a realidade da produção teatral na região norte do país. Squat na Amazônia, toda terça, às 10h45 da noite. Horário alternativo sábado, ao meio-dia. 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha, de segunda a sexta-feira, 3 da tarde, sábado e domingo, 5 da tarde. No dia 20, missa especial com o Padre Reginaldo Manzotti, ao meio-dia. TVE. Capixaba como você. Um mergulho na história, na arte, no conhecimento. Os maiores guardiões da trajetória da humanidade. Mundo Museu. Domingo, 10h30 da manhã. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. No início, o sonho. Quando ele acabou de dançar, eu disse: por favor, desculpa, eu sou Maria Cláudia Mota Raia, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você.
Depois, os obstáculos. Você tem os dentes estranhos, você é um pouco vesga. Eu ouvi tudo isso. E sempre o amor ao ofício. Qualquer artista tenta transgredir os limites do que está estabelecido e avançar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que conhecer pessoas importantes, você tem que conhecer os trabalhos anteriores. Sexta, 11h30 da noite. Os grandes nomes da dramaturgia brasileira são Persona em Foco. Segunda, ela está entre os primeiros defensores do aumento nos gastos públicos para socorrer os trabalhadores e as empresas afetados pela pandemia do coronavírus. Denunciou a lentidão das autoridades brasileiras e alerta sobre a posição negacionista do presidente Jair Bolsonaro, que tenta minimizar a necessidade de isolamento. No centro do Roda Viva, a pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional e professora da Universidade Johns Hopkins de Washington, Mônica de Boll. Segunda, 10 da noite. Roda Viva. Liberte uma gênia. E resolva todos os seus problemas. Olha, que tal tomarmos o café? O que diz, hein? Ou não. Eu sou o Major Nelson. Ninguém segura essa mulher. Sim, somos todas Ginny. Ginny é um gênio. Segunda, 7h45 da noite. Para mim, ser Parisi é um Parisi Hadith, né? Hadith que fala. É você viver o mundo espiritual. Existe Parisi que já nasce para ser orador, né? E existe aquele Parisi que nasce para ser caçador. Ele pode ser caçador ou pescador também. E existe aquele Parisi que já nasce com o dom de ser pajé. Para nós, o Deus, são duas maneiras, né? Como raio e como são as naturezas das matas, né? Já estamos de volta com mais um bloco do Giro TV nesta sexta-feira, agora sim trazendo os destaques, antes de falarmos de cultura, do que foi o pronunciamento do governador direto do Palácio Anchieta em entrevista coletiva. Quem tem os destaques é ela, Verônica Salazar. Isso, Lucas. No início da coletiva, uma das primeiras perguntas foi sobre a questão da flexibilização do comércio, esse assunto que esteve em discussão durante toda a semana, muita especulação em torno disso. O governador disse que hoje não tem nenhuma medida tomada com relação a este assunto, que essa definição vai possivelmente ocorrer amanhã. E o que o governo vai levar em consideração para dizer se vai flexibilizar ou não a abertura do comércio em alguns locais. Num primeiro momento, vai ser a quantidade de casos por município, justamente divulgados aí esses casos nesse novo painel, nessa nova plataforma que já está funcionando no site do governo do estado, é o www.coronavírus.es.gov.br. Então, de acordo com esses dados dessa plataforma, vai ser, num primeiro momento, avaliado esse número de casos por município. Num segundo momento, a questão dos leitos, né? Se esse município, se essa localidade tem leitos o suficiente para atender um determinado número de pessoas. Então, por enquanto, não há nenhuma resposta definitiva com relação à abertura ou à flexibilização do comércio. Com relação às aulas, o governador Casagrande também disse que não há perspectiva, por enquanto, das aulas retomarem, né, a presença dos alunos nas escolas. Isso porque há muita interação entre os alunos, pais, professores, todo o corpo pedagógico ali, então isso é uma coisa muito perigosa e por enquanto não está havendo esse tipo de questionamento. Por enquanto as aulas não presenciais serão mantidas, então só a aula mesmo pela TV, como anunciou essa semana, e também pela internet. Com relação às máscaras, né, essa semana o governador anunciou que foram distribuídas máscaras para os cobradores e motoristas e agora também falou que vai distribuir cerca de 1 milhão de máscaras nos terminais do Transcol aqui na Grande Vitória, para a população em geral.
mas ele fez um apelo, né, para que as pessoas tomem consciência de se protegerem, né, de trazerem, quem não tem a possibilidade de adquirir essa máscara no terminal do Transcol, de procurarem fazer a sua própria máscara, de se preocuparem com a sua segurança individual, de forma que retenha aí a circulação do vírus e o Estado possa trabalhar com mais calma no atendimento à população que precisa do Sistema Único de Saúde. Lucas, eu volto com você. Muito obrigado, Verônica. E após a primeira edição de muito sucesso, começa hoje a segunda edição do festival Fico em Casa BR, com mais de 100 artistas que vão se apresentar aqui no Espírito Santo, dando para você que está em casa nesse fim de semana, feriado prolongado, uma diversão nesses tempos de isolamento social. E quem fala com a gente sobre a importância e a iniciativa desse festival é uma das organizadoras do evento, a Juliane Leonardi. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Guilherme Leonardi e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do Festival Fico em Casa ES. Muito obrigada ao Giro TVE por essa oportunidade. Bom, a primeira edição do Festival Fico em Casa ES, ela contou com mais de 150 artistas, né, entre músicos, poetas, artistas cênicos, visuais, contadores de histórias, né, e ela trouxe a ideia do couvert digital para ajudar a manter o sustento dos artistas diante de um momento em que as aglomerações são proibidas. Então, assim, vamos falar que o Festival Fico em Casa ES já é o maior festival virtual regional do mundo. E isso só é possível porque nós não fazemos pré-seleção dos artistas. Quem se inscreve até a data limite ou até o limite de artistas está dentro do festival. Isso torna o Festival Fico em Casa ES inclusivo e democrático, diante dos editais que são tão excludentes. E eu queria falar que isso também só é possível graças a uma equipe de voluntários que são totalmente profissionais, jornalistas, publicitários, designers, produtores culturais, que se reuniram e trabalham diariamente para que a primeira edição fosse um sucesso e que para a segunda edição seja também, ajudando a manter os capixabas em casa, em isolamento, mas com cultura e valorizando a cultura capixaba. Entre no nosso Instagram, Festival Fico em Casa.es, siga lá, acompanhe a programação, siga os Instagrams dos artistas, colaborem com os couverts virtuais, são importantíssimos, e fiquem ligados também porque nós vamos lançar uma novidade até segunda-feira para vocês. Nos encontramos na live, até mais. Fique em casa, por favor. Um grande beijo. Festival Fico em Casa.es. Tá aí a Guilherme falando com a gente, é o recado. Fique em casa. E um dos artistas das bandas convidadas do Fico em Casa.es está na tela conosco, após a Guilherme sair aqui, é o pessoal do Samba DM, está em casa, na telinha com a gente. O André, que está em conexão com a gente. André, boa noite. Apresenta primeiramente a rapaziada que está contigo aí do Samba DM, antes da gente começar esse papo, e depois tem música, não é isso, André? Boa noite. Boa noite, rapaziada. Nós somos Samba DM, eu, André, percussão, Átila, vocal e Hugo no cavaco. Estamos juntos hoje, reunidos para fazer esse som com vocês. E como é que é se apresentar assim, cara, de casa, sem público, sem plateia, nesses tempos de pandemia? Como é que está sendo para vocês esses novos tempos aí da música, de lives, de transmissões pela internet? Cara, é uma forma de se adaptar ao que está rolando, né? É no mínimo estranho, porque não tem um público, né? O público é pela tela, a gente só vê os comentários e tudo mais. Mas é uma novidade. Pra gente, a gente tem feito algumas lives com rotina, todos os domingos, principalmente. E pra gente é uma experiência nova, mas tá bacana, tá rolando. E como vem sendo o retorno de público? Obviamente, não só a participação, mas também financeiro. Vários artistas têm aquela live solidária, deixa ali o PicPay, uma conta bancária. Como é que vocês estão lidando financeiramente com essa pandemia nesses shows virtuais? Cara, a gente ainda não entrou nessa onda do couvert solidário, né? A gente está começando agora e, a princípio, a gente estava fazendo mais para interagir com o nosso público mesmo.
Mas a gente, a partir de hoje, vai começar a fazer essa contribuição solidária, né, através do PicPay, e vamos ver se traz resultado, né? Até porque sem show a gente acaba não arrecadando nada. Exatamente. Vamos botar um pouco de música na conversa. Samba ADM, uma das bandas capixabas mais conhecidas aqui do cenário local. Pegada de samba, de pagode. Vamos botar uma música na conversa agora, uma música pra gente começar esse papo bacana. Bora nessa. Bora de música autoral, samba pra ela. Traz tua cor pro meu sonho, esse teu rosto no sonho, transforma o viver em poesia. Traz teu cheiro, minha saudade, me diz a tua verdade, que o resto tanto faz. Me dê ao menos um segundo de todo seu dia pra mostrar um pouco a nova melodia. Sempre lembrando daquele sorriso bom. Quem sabe de um acorde e outro de outro segundo, só pra te lembrar que ninguém nesse mundo te para sonhar sem largar a sua mão. Chuva, leva meu samba pra ela, dá meu caminho com dela, e lava tudo que for pra lavar. Lua, ilumina a lua dela. Aí, samba pra ela, música autoral do Samba ADM, muito bacana. Que horas que vocês entram hoje no ar? 8 horas, é isso? Dá o recado, o Instagram de vocês, para o pessoal que está em casa também poder acompanhar, não só na TV agora, mas também depois no Instagram. É isso. A partir das 8 horas, no instagram.com/sambadm, @sambadm, como preferirem aí. Só chegar lá, seguir a gente, acompanhar a live que começa às 8 em ponto. E é isso daí. Vamos segurar o Samba ADM, vamos encerrar daqui a pouquinho o programa. Lembrando que na próxima segunda e terça-feira, programas especiais para você aqui no Giro TV. Feriado prolongado, você vai acompanhar uma entrevista na segunda-feira com o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, e na terça-feira, uma entrevista com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, falando sobre como o governo está lidando nas mais diferentes áreas com a pandemia do coronavírus. Então eu volto para o Samba ADM para encerrar muito bem esse Giro TV de sexta-feira, que é dia de música, que é dia de sair pra balada, mas em tempos de pandemia também é dia de ficar em casa, mas também com uma boa música. Obrigado, Samba ADM. Pode tocar mais um pra gente encerrar o nosso programa. Valeu? Valeu, galera. Acompanha o festival. 8 horas, Samba ADM. É isso daí. Chuva, leva meu samba pra ela, chutar meu caminho com dela, e lava tudo que for pra lavar. Lua, ilumina a rua dela, manda ela ir pra janela, não quero mais esperar. Chuva, leva meu samba pra ela, chutar meu caminho com dela, lava tudo que for pra lavar. Lua, ilumina a rua dela, manda ela ir pra janela, não quero mais esperar. Valeu! 450 anos do maior evento religioso do Espírito Santo, os fiéis vão fazer seus votos à padroeira do Estado na segurança de casa. De 12 a 19 de abril, acompanhe as missas do Oitavário diretamente do Convento da Penha.